Vamos lá. Deus, nossos filhos protetores, amigos, anjos da guarda, obrigado por mais essa oportunidade de podermos estudar as obras de Kardec e aprendermos mais e evoluirmos. Que isso nos ajude cada vez mais a compreender o que passamos e agir da maneira correta. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Hoje a gente vai começar o capítulo 11. PDF, já publiquei lá no grupo. Não, capítulo 11. Vamos a ele. Duas Célias. Acho que ela está tentando resolver algum problema lá do som. Agora a gente já viu a Gênese orgânica, né? Acabamos semana passada. Vamos agora à Gênese espiritual. Essa parte daqui, como a gente gosta de falar, de lembrar, né, desde a Gênese orgânica, agora retoma a parte de aprofundamento da teoria moral espírita, né? Desculpa. Retorno. E, então, é uma parte que vale a pena ir na velocidade de entendimento dos participantes. Oi, Célia. Tudo bom? Conseguiu? Tem duas Célias aí. Então, eu tinha entrado pelo celular, mas depois não encontrei mais. Eu achei que eu tinha saído. E daí entrei de novo pelo computador. Agora eu não sei sair. É só você fechar o programa. É só você fechar o programa. Pelo celular. Você não tem um programa aberto aí? A hora que aparece todos os programas? Pois é, vou tentar descobrir como é que eu saio daqui do celular. Sem problema, sem problema. Então, como a gente gosta de falar, essa parte daqui, essa parte final, vai intensificar muito o estudo da teoria moral espírita, dos itens, né? Principalmente que a Gênese é um aprofundamento dessa teoria. Hoje a gente sabe que ela foi introduzida, apresentada no céu e inferno, foi tirada de nós. Graças a Deus, agora a gente retomou, né? Esse é o motivo principal que a gente vai estudar o ano que vem, começar o estudo do Nem Céu nem Inferno, e depois seguir com o céu, seguir com o céu e inferno, né? Para recuperar a parte toda. E a Gênese aprofunda esse conhecimento. Então, a gente vai ver muita coisa aqui que é da ciência mesmo, né? Não são informações que foram trazidas pelos espíritos, mas muita coisa ligada ao espiritualismo racional, né? À psicologia espiritual, que é basicamente o que forma a teoria moral espírita, né? Então, a gente, nesse capítulo, vai discutir esse tipo de coisa e vai continuar até o final do livro com bastante coisa assim. Então, interrompe, tira dúvida, isso é tranquilo e importante para que a gente mantenha esse aprendizado aí. Okay? Então, vamos lá. Seu Rony, tudo certo aí, seu Rony? Estou dando um probleminha aqui, eu estou tentando arrumar aqui. Vamos tocando. Tá bom. Então, vamos lá. O princípio espiritual. Aí já começamos a 124, que é importante. O materialismo nega a existência de um princípio espiritual, acreditando todos os fenômenos ao princípio material. A ciência psicológica, adotada na França durante o século XIX, inicialmente, considerava o ser humano como alma encarnada, um princípio espiritual dotado de faculdade como razão, vontade e imaginação, senso moral, tendo o corpo como seu instrumento por uma união necessária. Para o espiritismo, a criação se compõe de dois princípios, o espiritual e o material. Então, a gente vai ver agora em diante como é que se dava isso daqui. E
É importante notar que essas faculdades citadas aqui, razão, vontade, imaginação, senso moral, são faculdades da alma, não do corpo. Então, elas vão e voltam com a gente, elas pertencem ao espírito, elas não pertencem ao corpo, entendeu? Então, o corpo não gera razão, vontade, o corpo não pensa. O princípio espiritual nosso, ele é inteligente, é a nossa inteligência, ela está no espírito, não está no corpo. Encerra de uma vez isso, entendeu? E isso, na época, era estudado nessa ciência psicológica. Tá? A ciência psicológica, ela surgiu e acabou em algumas décadas na França. Por quê? Justamente por causa da religião, foi muito forte na França, e por causa do materialismo, por exemplo, nas universidades. Todas, como hoje, exatamente, todas as ciências são materialistas. Elas não consideram a alma em hipótese alguma, em lugar nenhum. Não existe alma. Não existe mundo espiritual em nenhuma ciência de hoje em dia. E, na época, existia nessa ciência. Então, é por isso que a gente diz que a ciência, o espiritismo tem por base uma ciência. Sim, não é a ciência de hoje que ele tem por base, ele considera, mas é principalmente a ciência da época. As ciências da época eram um conjunto de ciências que formavam, né, ciências positivas, que não eram nem positivas por causa do positivismo, tá? por outro motivo. Dentre elas, por exemplo, tinha a psicologia espiritual. O espiritualismo racional é a base filosófica que alimentou tudo isso. Tá? E que, só para vocês saberem, existiu no Brasil. Foi trazido para o Brasil na época do Império. Tá? O Colégio Dom Pedro, no Rio de Janeiro, usava esses preceitos, vindos da França na época. Tá? Então, a gente vai começar a entender isso. Quando a gente acabar o capítulo 12, eu não sei se a gente vai conseguir acabar até semana que vem, mas a gente vai começar o ano que vem fazendo uma aula especial, provavelmente numa segunda-feira, só sobre o espiritualismo racional. Sobre isso. Uma aula talvez maior, ou então 2 aulas, a gente está resolvendo, eu e a Juliana, que é muito importante vocês entenderem esse contexto todo que está por trás, que sustenta o espiritismo, entendeu? E como é que o espiritismo, inclusive, colaborou com a parte final do desenvolvimento disso. Por isso que isso é uma nota importante. Né? Pensamento materialista. O homem é definido como um animal, cuja sensibilidade lhe recomenda fugir da dor e buscar o prazer, como princípio de todas as ações, pensamentos e juízo moral. A dor e o prazer dos sentidos fazem agir e pensar os homens, e são o que movem o mundo moral. Segundo o materialismo, era assim que funcionavam as coisas. Dor e prazer são faculdades animais, que os animais têm, e que nós temos quando a gente migra do mundo animal para o mundo hominídeo, né? A gente traz essas faculdades animais, que são as paixões ou as emoções, os instintos, e traz também a dor e o prazer. Tá? A gente se guia por isso. Né? Então, vamos falar um pouco da psicologia espiritualista. Isso aí é o Mendelssohn. Essa foto bonita, esse jovem rapaz aí é o Mendelssohn. Mendelssohn, em 1804, você vê, antes de Kardec, né, bem antes, participa de um concurso dos ideólogos que perguntava qual a influência do hábito sobre a faculdade de pensar. Né? Questionamento. Se a dor e prazer, coisas agradáveis e desagradáveis, geram um hábito, na época tudo provinha disso. Eles queriam responder como o hábito leva você a ter raciocínio. Ou seja, como é que eu penso tendo hábitos? E os hábitos são formados pela dor e pelo prazer, é o que eles imaginavam. Por que você raciocina tendo um hábito?
seja, quando eu estou fazendo uma coisa por hábito, por que eu estou raciocinando? De que maneira que eu estou raciocinando? Foi isso que foi perguntado na época, se não me engano, foi um concurso que ele participou. Condillac afirma, aí é uma pessoa da época que tinha um outro filósofo, né? Afirma que é o sentido de tocar que devemos o conhecimento dos corpos exteriores ao nosso. Ou seja, quando eu toco em algo, eu sei que aquilo não sou eu, entendeu? Então, eu toquei nesse copo, esse copo não é o satiro. O copo é outra coisa que não é o satiro. Esse é o pensamento que ele tinha, que ele desenvolveu. Exemplo, tocar a cadeira. Você de uma cadeira, né? Você não está tocando em você mesmo, está tocando em outra coisa, são coisas distintas. Ele vai propor que quando eu começo a ter sensações do que é ele e do que não é, começa a distinguir quem sou e quem não sou eu. Né? Eu não tenho esse formato, eu não contenho água, entendeu? A água que está aqui dentro me dá prazer, é gostosa, é gelada, e por aí afora vai. Tá? São sensações isso, dor e prazer ainda, né? Isso começa a dar todas as sensações, o que eu quero, o que eu não quero, o que me machuca, e daí surge o raciocínio. Então, para Condillac, para ele, sensações é que você chega ao raciocínio, ou seja, na medida que eu reconheço o mundo externo me traz sensações. Tá? Nós vamos, como o Kardec faz, vamos evoluir o pensamento, né? Entender o que eles pensavam na época e como isso foi evoluindo. Opa, o Elton está aí com a gente. Colabora, Elton, participa. Que bom ter aí. Destude Tracy, né, falava, não aceitava o simples toque. E ele afirmava que esse conhecimento se deve à motilidade ou à faculdade de movimento como sendo uma condição necessária. Ou seja, o fato de eu movimentar isso, tirar de um lugar, botar no outro, isso era importante. Tracy diz que não basta somente o toque para sentir. Precisa do que ele chamou de motilidade. Além da sensibilidade, você tem a motilidade. Ele acrescentou algo mais nessa percepção, nessa diferenciação, né, filosófica. E Mendebiham percebe que a questão é um pouco mais complexa. Se a sensação de movimento é o primeiro anel de uma verdadeira decomposição do pensamento, então fica demonstrado que a sensação primeira que Condillac julgou elementar é, na verdade, um composto. Além do toque da utilidade no esforço de tocar o objeto externo, há uma iniciativa, uma intenção que antecede o movimento. Ou seja, se esse objeto está ali, eu vou tocar nele, antes de levar minha mão até ele e levantar o objeto, existe uma intenção, uma iniciativa. Ou seja, existe alguma coisa que faz com que eu mova o meu braço e pegue aquela coisa. Então, finalmente, é um vislumbre do que seria a alma, entendeu? De onde a alma entra nisso daí. Ou seja, existe uma vontade. E né, que a gente sabe hoje que a vontade é uma das faculdades da alma, que é uma faculdade fundamental. Tá? Então, Mendebiham é que chegou a essa conclusão. Por isso que vale a pena estudar o livro dele. É muito, muito facilzinho. A sensação simples não é um fato psicológico, a sensação, mas é um fenômeno fisiológico, né? Ou seja, da matéria. No espiritismo, a gente diria que é um fenômeno da matéria, uma sensação, tá? Dor e prazer. A experiência ensina que todos os homens distinguem o seu próprio eu do que se acha fora de si. Essa distinção é fundamental para o conhecer, para o conhecimento, né? Para o ato de conhecer. O fato primitivo ou psicológico da alma não é a sensação, mas a ideia da sensação é a percepção
que ocorre com a individualidade pessoal do eu. Ou seja, a percepção é da alma. Eu uso as sensações que eu tenho, que vêm da matéria, para desenvolver uma percepção. Tanto que nem todo mundo percebe as coisas da mesma maneira, tem a mesma percepção da mesma coisa. Às vezes, no mesmo ambiente, na mesma situação, a gente tem percepções diferentes. Porque isso tem a ver com algo que está dentro de você. Algo que está na sua alma. Então, ele começou a fazer a conexão. Ou seja, a sensação, ela é nada mais do que um ato fisiológico, decorrente do corpo. Então, as coisas que estão no espiritismo, quando a gente chegar lá na frente, a gente vai ver, as coisas que estão na matéria, como o espiritismo diz, elas são perceptíveis pela sensação, dor, prazer, todas as paixões que a gente tem, ou emoções, se você perceber, tudo isso causa sensação da gente. Alguma sensação, né, que é traduzida por uma percepção, aí não é mais o corpo. A sensação é a mesma que todo mundo tem. Se todos nós botarmos a mão numa bacia com água gelada, vai estar gelado, a água vai estar fria. Mas a percepção que você tem pode ser diferenciada. Cada um pode ter uma percepção diferente. Uma pessoa que está acostumada com banho gelado não se incomoda tanto. Outra que não está, pode estar muito incomodada, entendeu? O ato psicológico decorrente das faculdades da alma, é a percepção, ao fazer o uso do corpo como instrumento para raciocinar e escolher. Então, novamente, não é o corpo que raciocina e escolhe. Naquela época eles já falavam isso. É a alma. Entendeu? É a alma que faz isso. Tá? Essa vontade livre identifica o eu. Então, ele já mudou. Ou seja, como é que você sabe que existe uma individualidade? Porque existe uma vontade livre. Essa vontade, ela é ligada à alma. Ali existe uma individualidade. Tá? Isso aqui é conceitos filosóficos, científicos que nasceram antes do espiritismo, né? Só para a gente lembrar. Estou tentando fazer uma junção para facilitar algumas coisas. Enquanto o corpo é a causa dos fenômenos fisiológicos. Nosso corpo é meramente uma ferramenta que tem, inclusive, sensações, percepções, sentidos limitadíssimos, como a gente sabe, né? A alma como causa dos fenômenos psicológicos. Como substância, é uma noção abstrata para se manter no nível dos fenômenos observáveis, exigência da ciência na época, né? Os fatos internos revelam a alma como causa e não se define sua essência. Ou seja, na época, a grande dificuldade que se tinha, e se vocês estudaram um pouco sobre Mesmer, vão perceber isso, Mesmer teve muita dificuldade com a ciência, por exemplo, mesmo sendo primitiva naquela época, porque eles queriam saber o que é que saía de um lado e ia para o outro, o que é que acontecia. Eles queriam ver algo, medir algo lá. E não existia nada na técnica de Mesmer que permitisse isso. Né? Não muito com os instrumentos da época. Né? Então, não existia como você medir isso daí. Tá? Então, é a mesma lógica aqui da ciência na época. Mas como é que eu sei que existe uma alma? Porque existe uma causa. Ou seja, não se define a essência do que é uma alma, mas eu sei que ela existe porque tem uma causa. O ato dela gera um efeito. Né? Ela é uma causa que gera um efeito. A mesma lógica de conhecer Deus. Né? Eles usaram aí, inclusive a Teodiceia, né? Era um dos estudos que eles faziam na época lá. A psicologia não vai estudar a alma como um ser em si, mas como causa dos fenômenos que ocorrem, dos efeitos, né, se você preferir. Hoje, o fato psicológico é o comportamento, e o comportamento é uma ação. Para você ver, hoje, o estudo do fato psicológico nos dias atuais, ele estuda o comportamento humano, diretamente. Né? E o comportamento é quando há uma ação, qualquer tipo de ação é tido como um comportamento que você teve. Na época de Kardec, o fato psicológico é algo que a alma fez.
A ciência considerava a alma usando o corpo. Então, não é só o comportamento, é o que vem antes do comportamento. É a vontade, por exemplo. Estudar a vontade. Como é que ela funciona? Como é que eu atuo pela vontade? Né? E que, na teoria moral espírita, só para dar um exemplo importante para vocês, é a questão da escolha. A vontade aparece na hora que eu faço as escolhas, que são o que definem o bem e o mal que eu ocasiono para mim. E é o que define a minha virtude e é o que define uma imperfeição que eu posso adquirir. Então, vejam bem, olha só, lá no começo era o hábito. Aqui não, aqui a origem é a vontade, está na alma. O corpo adquire um hábito? Adquire. Eu posso adquirir o hábito de acordar todo dia às 7 horas da manhã. Desde que eu comece a fazer o ato inúmeras vezes, eu adquiro o hábito. Chega uma hora que eu não preciso mais nem da minha vontade para fazer. Mas ele nasceu pela vontade. Eu queria, por algum motivo, acordar todo dia aquele horário. E eu acordo todo dia aquele horário. Então, já mudou, né? O lugar onde estava. Lembra que lá atrás, eles estavam saindo de uma visão completamente materialista. Então, o que eles conseguiam ver era o hábito, que gera o comportamento, por exemplo. O pensamento como um fenômeno psicológico. A razão é a faculdade da alma, pois o ato de concentrar a atenção na observação de um objeto, identificando pela memória, não é o simples sentir da visão. Entendeu? A visão, ela é física. Mas não basta eu ver alguma coisa. Aquilo tem que me dizer alguma coisa. Eu tenho que identificar o que aquilo é primeiro. A identificação, ela não está nos olhos, não está na visão, né? Mas é uma ação ativa, racional e voluntária da alma. Então, eu escolhi e eu sei o que é aquilo. Isso aqui é um copo. Isso aqui, entendeu? Eu sei o que tem aqui dentro. Eu sei o que é. Sei para que serve. Tá? Então, não é porque eu vejo somente. Existe uma racionalidade por trás. Por exemplo, você poderia mostrar uma foto desse copo para mim e eu saberia exatamente o que ele é, sem tocar nele. Não. Para a fisiologia materialista, o pensamento, olha só, é a secreção do cérebro, ou seja, um pensamento nasce no cérebro. Como é assim para as ciências materialistas de hoje. O pensamento é um efeito do cérebro. Ou seja, quando o cérebro para, o pensamento some. Aquela pessoa nunca mais pensaria. Não? Como se ela parasse de existir. Para a psicologia espiritualista, é um ato da alma, por suas faculdades, no caso, a vontade e a razão, que usa o cérebro. O cérebro é uma ferramenta. Quem usa o cérebro, né, mesmo ele sendo limitado, como a gente sabe, é a alma que usa. A alma é um espírito encarnado, né? O conceito é exatamente o mesmo. Perceba que eles não sabiam sobre a questão de reencarnação, nada disso, tá? Mas eles já identificavam que existia um princípio inteligente por trás de tudo isso. Então, perceba que essa ciência, como ela trouxe todas as bases do espiritismo que a gente tem hoje para Kardec. Kardec estudou isso. Né? Foi Mesmer e o espiritualismo racional. São as duas coisas que trouxeram essa base para Kardec. Ele está evoluindo aqui na ideia, explicando o que tem lá atrás. Quando o indivíduo age baseado em dor e prazer, está criando um hábito condicionado. Não é o indivíduo que escolhe. A gente tem que lembrar, quando a gente vem para esse mundo, nas primeiras encarnações, a gente traz uma série de instintos e a gente vai, até pela própria sociedade, como isso acontece hoje também, você vai criando hábitos condicionados, que não são raciocinados, são repetidos. Todo mundo faz e eu faço. É aquela história que a gente fala, todo mundo faz e eu faço também. Entendeu? E hoje isso, às vezes eu tenho a impressão que está muito exacerbado, né? Está muito exacerbado. Para o espiritualismo racional, isso não é moral. Ou seja, não há nenhuma moral em você fazer uma coisa condicionada.
automaticamente no condicionamento. A moral é a capacidade da alma ter controle sobre a vontade. Ou seja, a moral é o que me leva a querer alguma coisa, a ter vontade, usar a vontade, querer usar a vontade para, raciocinando, para fazer alguma coisa. É isso que é a moral. Tá? Então, a teoria moral espírita diz assim, é eu tendo controle sobre o que eu penso, o que eu quero e como eu vou fazer, qual escolha eu vou ter. Independente de qualquer coisa, entendeu? A moral é isso. Tá? A moral são os atos adquiridos, ou seja, quando eu estou raciocinando, escolhendo fazer alguma coisa, independente se é bem ou é mal, isso não interessa. Isso é um ato adquirido. Eu quis fazer aquilo uma vez, é um ato. Eu quis fazer de novo, é outro ato. Eu quis fazer de novo, virou um ato. Depois de muito tempo, isso vira um ato. Que eu faço por repetição, mas eu criei esse hábito de maneira racional, usando a minha vontade, escolhendo a opção que me era mais interessante, a mim, né? De acordo com a inteligência que eu tenho e tudo mais. No Espiritismo a gente sabe disso. Aí eu tenho um hábito adquirido. Se esse hábito estiver no bem, ele é uma virtude. E daí, só para lembrar vocês, essa virtude traz felicidade. É o que traz felicidade para a nossa vida. Se esse hábito não estiver no bem, estiver no mal, né? No nosso caso, que a gente é inteligente, ele traz um vício, ele gera uma imperfeição. É disso que a gente está falando. E gera sofrimento no final, não felicidade. Ele gera sofrimento para a gente. Já antecipando um pouco da teoria moral lá da frente, né? Vamos ver um pouco sobre espiritualismo racional. Esses aqui são os caras, né? As figuras. Então, vamos começar distinguindo as faculdades, tá? Vida animal e vida humana. A vida animal, ela se dá no corpo físico. É uma causa dos fenômenos fisiológicos nossos. Então, você tem, normalmente, a vida animal é composta de atos passivos, ou seja, a nossa fisiologia e as sensações que a gente tem. Instinto, dor e prazer. Né? Onde é que a gente tem esses instintos? A gente trouxe eles da vida animal que a gente teve antes. Né? Instinto, vários instintos a gente trouxe. Né? E dor e prazer. Também a gente trouxe isso também do mundo material animal. Né? As paixões eu acho que também vem de lá, né? Você tem um animal com raiva, agindo, atacando. Obviamente que ele tem motivos dentro de um condicionamento de agir daquela maneira, né? Mas o ser humano usa muito mais isso daí. Essas paixões são as emoções: medo, tristeza, raiva e nojo. Acho que faltou nojo aqui. Então, é isso, a parte física, animal nossa, né? É isso daqui. Ai, cadê a inteligência? Calma que não está aí a inteligência. Mais adiante a gente vai falar sobre ela. Ela está na alma. O princípio inteligente está ligado ao princípio espiritual. A alma, ela é a causa dos fenômenos psicológicos. Naquela época eles falavam isso, e estão certos. Então ela é o que traz uma ação ativa. O animal responde por condicionamento, sem pensar. Por mais que você ame seu cachorrinho, seu gatinho, ele não tem nenhuma inteligência. Ele desenvolveu instintos, desenvolveu hábitos, condicionados sempre, nunca inteligentes. Ele nunca adquiriu um hábito. Vou começar a fazer tal coisa para ela saber que eu quero comer. Não foi assim. Ele não pensou. Ele percebeu que toda vez que ele mexia no prato vazio, botava comida no prato. Mexia no prato vazio, botava comida no prato. Então, é só, quando ele tiver fome, ele mexe no prato vazio, alguém vai lá e bota comida para ele. Desde que haja alguém, né? Até isso talvez ele perceba. Né? E aí entraram as faculdades da alma, que são a razão, a vontade e a imaginação. Né? Que eles chegaram à conclusão naquela época. Questão moral. Considerando o bem como prazer ou utilidade,
desaparece toda a distinção moral, toda a escolha entre bem e mal torna-se arbitrária. O bem não deve ser procurado em um modo de nossa sensibilidade, nem nos estados de consciência. O prazer não é excluído da categoria dos bens, mas não é o princípio dele. Ou seja, ter prazer não significa ter feito bem. Dá para entender isso? Assim como, se você falar ao contrário, nem tudo que traz dor faz mal para você. Nem tudo que lhe dá prazer faz bem para você. Justamente o contrário. Não há essa ligação. Pode ser ou não. Então, o bem não é ter prazer e o mal não é ter dor. Essa é uma associação que muitas pessoas fazem, mas que na época eles já tinham descoberto isso. Não? Ou seja, questões como prazer ou utilidade, né, não fazem sentido com moral, com a questão moral. O prazer não é excluído da categoria dos bens, mas não é o princípio deles. O bem moral, sendo distinto do prazer e da utilidade, não pode a lei da atividade humana ser procurada nem na paixão, que tem por objeto o prazer, nem no interesse, que tem por objeto o que é útil, nem no sentimento, as emoções, né, as paixões. Essa lei existe no princípio de ação que se chama dever. Aí entra com Paul Janet, esse carequinha daqui, que aparece na foto, entra a questão do ato do dever. Né? O ato do dever é o ato de eu fazer uma escolha sem considerar nada externo a mim, só considerando o que eu acredito. Tá? Esse é o ato do dever que gera o bem e o mal. Se não se pode compreender como se dá a união da alma e do corpo, pode-se explicar melhor o porquê? Essa é a dificuldade que se levanta, né, sobre a união da alma e do corpo. Se o pensamento tem o seu princípio fora da matéria, como é que ele tem necessidade absoluta da matéria para nascer e desenvolver-se? É um questionamento que surgiu, né, na época. Vamos então falar do princípio espiritual. A existência do princípio espiritual é um fato. Afirma-se por seus efeitos, como a matéria pelos que lhe são próprios. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, né? Essa frase que foi usada lá quando a gente definiu Deus. Explicou Deus. Um exemplo disso é a questão do sino, né? O sino é um ato mecânico, mas existe uma intenção e um pensamento. Que exemplo é esse? Não sei se vocês tiveram essa época, mas vocês sabiam que quando o padre ou quem toca o sino na igreja toca o sino, que aquelas badaladas, elas passam mensagens? Não são meras badaladas? Existe uma intenção ali, um longo, um curto, 2 longos, é uma coisa, chama para missa, marcando a hora, não é só para marcar a hora, tem todo um código em você tocar o sino numa igreja, por exemplo. Então, existe uma intenção ali, um pensamento, não é um ato mecânico aquilo ali. Ou seja, só de ouvir o sino, eu já sei que existe um efeito, uma causa inteligente por trás, porque ele está tocando da maneira que passa uma mensagem. Deu para compreender? Então, ou seja, eu não preciso ver a pessoa tocando, eu sei que tem alguém tocando, algum efeito inteligente está tocando aquele sino. Ou programou ele para tocar daquela maneira. Né? Hoje são os computadores que tocam o sino, né? Programou ele para tocar daquela maneira. Alguém teve que programar aquilo com uma intenção, um pensamento. Então, não é um simples ato mecânico que você faz, que você repete. Né? Então, existe alguma coisa por trás que tem uma inteligência.
Pela mesma razão, ninguém terá a ideia de atribuir pensamento ao corpo de um homem morto. Se quando está vivo o homem pensa, é porque há nele algo que não existe quando está morto. Se ele pensa como corpo, o corpo está ali. Por que ele não pensa? Está morto. Falta ali o espírito ali, falta um princípio espiritual, né, nele para que ele possa ser um efeito inteligente. A causa da inteligência não se encontra presente no corpo morto. Tiro, mas sobre esse aspecto de não há manifestação inteligente num corpo morto, essa explicação o materialismo também dá, né? É porque o cérebro não está funcionando, o materialista vai dizer. Mas a gente acabou de ver aqui que a gente passou refutando isso, né? Que é o seguinte... Sim, mas esse é o pensamento espiritualista. Eu estou dizendo, é que você fala assim, por que não funciona quando o corpo está morto? Eu estou dizendo que o materialista também tem uma explicação para isso. Não, mas ele tem, mas a comparação que eu fiz aqui considera o que nós falamos antes, sobre a questão da vontade. Sobre o ponto de vista espiritualista, né? O materialista não explica a intenção que vem antes. Ele não explica nada disso. E daí é que foi contradito isso. Que o pensamento, a razão e a vontade é que originam o pensamento, a inteligência. E que está na alma, não está no corpo. Entendeu? Isso é uma escolha minha. Ou seja, eu posso pegar 10 crianças e doutrinar elas para terem o mesmo hábito, mas elas vão agir diferente. Então, não é o hábito que forma você, por exemplo. O materialista acreditava nisso. Tanto que eles educavam dessa maneira. A própria Igreja Católica tinha uma maneira muito semelhante de fazer, mas os materialistas era assim que eles doutrinavam. Ou seja, as 10 crianças não serão idênticas, só porque eu fiz a... E não só materialista, né? Uma doutrina castradora, dominadora também. O Hitler fez isso com aquela molecada, né? Sim. Hoje no Congo... Na verdade, a boa parte do nosso mundo, todas as ciências são materialistas. Nós não temos nenhuma ciência espiritual. Sim, mas eu estou falando em termos de educação, né? Você falou que os materialistas educavam dessa forma, né? Não, é um hábito para todo mundo agir igual. É o princípio lá do O nazismo também fez isso. Ele não era materialista. Não, isso é um princípio que nasceu com os... Me falaram, eu não sou educador, que nasceu com os materialistas. A forma de agir, o pensamento, é agir dessa maneira. Entendeu? E até hoje existe isso, né? Até hoje, esse comportamento... Mas como eu falei, hoje não existe nenhuma ciência que não seja materialista. Ciência não, mas tendência de fazer agir dessa forma para dominar, sim. Não, mas é o que eu estou te falando. Todas as nossas ciências são materialistas. A medicina, a psicologia é completamente materialista. Ela ignora completamente tudo isso. Ela acha que ela vê você como um corpo, como um cérebro. Onde elas evoluíram? Para a neurociência. O que é a neurociência? Estudar os efeitos do cérebro. Uhum. Isso aí você está estudando a causa, não o efeito. Ou o efeito, não a causa. E eles acham que estão estudando a causa. A causa, olha só, a causa é porque tal lugar do cérebro acendeu. Isso é causa? O que acendeu isso daí, esse lugar? Aí eles não sabem responder. Entendeu? Eles sabem dizer que tal lugar acendeu, surgiu a bondade. Tá, mas a causa, isso aí não, calma lá. O que acendeu isso daí? O que fez o cérebro acender naquele lugar? Esse efeito que eu quero estudar, que a gente estuda. Ah, pois é, a gente não sabe ainda. Pois é, porque você só está olhando para o corpo. Enquanto você olhar só para a matéria, você nunca vai responder essa pergunta. É um belo exemplo a própria psicologia hoje, como ela faz. Né? Então, ela vai olhar para você e ver os seus hábitos, olhar para os seus comportamentos. Aí fala assim, vou mexer nos seus comportamentos. Como que vai mexer nos seus comportamentos
se ela não considera o que tem por trás, o efeito. Ela só considera a causa, que é o comportamento. Como é que eu mudo o comportamento de uma pessoa se eu não sei por que ela age daquela maneira? Da onde é que vem o histórico dela? Não tem como você saber. O Jung saiu dessa linha, né? Eles fugiam um pouco, mas ele ainda ficou... Ele foi o que saiu mais, vamos dizer assim. Mas ele ainda não parte para o espiritualismo, né? Ninguém parte, né? Porque qualquer um que partiu foi execrado, foi chutado da academia. Ele foi. Pois é. Ô, Satiro, assim, então, é muito interessante, você, numa lâmina anterior aí, você mostrou a questão da escola utilitária. A escola utilitária é aquela que define o bem como as situações que trazem prazer ou que têm alguma utilidade para a pessoa e principalmente para a sociedade. Essa escola utilitária, ela é inglesa, do chamado liberalismo inglês, e ela também estava em voga nessa época, não na França, não é? Mas estava em voga porque na França havia também já esse pensamento do espiritualismo racional. Mas sempre esse choque, não é? Entre as ideias materialistas, ou seja, todo o móvel das ações humanas se encontra no corpo, né? No corpo humano, e não em algo estranho ou independente do corpo. Foi a novidade que o espiritualismo racional trouxe. Mas, até nesse momento, a luta ainda persistia, porque é aquilo que a Célia estava falando, né? O materialista também tem uma explicação. Enquanto o espiritualismo racional explicava o agente como sendo a alma, o materialismo explica o agente como sendo o cérebro. Ia ficar esse debate o tempo todo. Aí que foi a coisa bacana. Os espíritos disseram: vocês querem prova? Olha nós aqui. Nós estamos aqui mostrando que aquilo que o espiritualismo racional mostra é a realidade. E nós somos, vou usar a expressão aí, pode até, né? Nós somos a prova viva de que não é o cérebro, mas são seres e inteligências independentes do cérebro. Ou seja, o espiritismo, né? Foi muito além do espiritualismo racional nesse aspecto. Usando o termo, ele matou a cobra e mostrou o pau. Mas isso daí só vem com o espiritismo. Antes do espiritualismo racional, eles filosoficamente estudaram, né, por anos, e mostraram o seguinte: me mostra aí a vontade no mundo material. O cara não tem como mostrar a vontade, sem incluir a alma. Entendeu? Mas, veja bem, aquilo que a Célia falou é uma questão, porque as pessoas vão dizer: não, a vontade está no cérebro, e acabou. E ficaria sempre... Não, esse é o discurso padrão de todo mundo que não estuda. Se estudar um pouco o pensamento filosófico, o materialista não tinha como sair na época. Quer dizer, não tinha resposta. Agora, o problema é esse, né? Qual é o problema hoje? Sempre existiu desde aquela época, que fez com que eles sumissem. É que quando você se identifica como um ser pensante individual e que por mais que você coloque, né, por exemplo, o utilitarismo, só para completar o que você falou antes, o utilitarismo ele é muito usado, que passa pela psicologia comportamental nas empresas, nos treinamentos. É utilizado da teoria econômica. O capitalismo é todo embasado no utilitarismo. Toda a nossa sociedade, todo o trabalho que existe, até hoje ele é assim. Você tem... Claro, a meritocracia faz isso. É exatamente isso. Então, assim, é a base do capitalismo, é o utilitarismo. Não tinha dúvida. As doutrinas econômicas, todas elas são materialistas. Ponto final, acabou. Entendeu? Não existe nenhuma que não seja. Até porque são todas ciências que nasceram em cima do materialismo. Você não pode esperar outra coisa, elas não fugiram disso. Na época de Kardec, o que aconteceu? Isso deu liberdade para as pessoas pensarem, com autonomia, a moral autônoma. Pronto. Revolução, apoio aos trabalhadores, discurso, muito pensamento, muita... não. Você sabe da história, tanto quanto eu, né?
Lá se vai o imperador e as igrejas falam assim, não, vamos voltar a estudar da maneira que a gente ensina, que a igreja fazia isso muito bem. Por quê? Porque por trás disso você tem controle. Controle, exatamente. Você tem dominância, você tem controle, entendeu? Ou seja, poder, né? Você fazer o controle coletivo versus uma falta total de controle do indivíduo. E quando o indivíduo se liberta, você pode ter a sociedade toda contra ele. Ele vai ser ele. A sociedade pode ser qual for, o mundo é dele, como indivíduo. E se todos os indivíduos passarem a pensar assim, bom, já não é mais esse mundo de controle. O dia que isso acontecer, não será mais. É a moral autônoma. Essa é a moral autônoma dessa brincadeira toda. Né? Então, assim, em aplicações práticas, numa discussão superficial, a gente pode falar, é o cérebro, é aquele velho argumento. E não adianta você chegar para uma pessoa dessa e querer discutir filosoficamente, porque você vai ter que explicar para ela toda uma filosofia da época. Mas aqui a gente está estudando para saber que existe um fundo pelo qual não é o cérebro. Nós não somos o nosso corpo. E, não é só, e percebe que lá, antes de se conhecer o espírito, você está falando aqui, quantos anos antes do espírito aparecer? Kardec escreveu a primeira obra em 57. Isso começou no começo do século dele. Então, ele estudou o espiritualismo, tanto que foi uma das ferramentas que ele usou para poder lidar com os espíritos, para poder conversar com eles de forma racional. Ele usou o espiritualismo racional. Ele começou a deduzir, aí ele trouxe uma novidade. Olha, isso que está lá não é um princípio espiritual só. É você. É uma individualidade que foi você. Você é isso quando o corpo morrer, aí ele deu um salto, que aí ele acrescentou reencarnações, uma série de conhecimentos, uma série de coisas que, inclusive, explicavam muita coisa que o espiritualismo racional não explicava, né? Como é que as pessoas são diferentes? Como é que um é mais inteligente que o outro? A reencarnação explica isso. Mas sem a reencarnação, você não tem essa explicação. Mas tudo isso, né? O espiritualismo, é por isso que foi muito fácil você implementar o espiritismo no mundo. Todo mundo que estudava espiritualismo racional, e quem era todo mundo? Era todo mundo, né? As escolas todas, até a universidade, todo mundo estudava. Então, todo mundo está lá ávido por saber mais sobre isso. O tratamento dado foi de ciência, ou seja, vamos explicar, vamos mostrar. Pronto, trouxe todo mundo para dentro de casa. Entendeu? E ofereceu o argumento final para derrubar toda a questão do materialismo de um lado e, pela questão da autonomia, derrubar a questão da religião dogmática. Ô, Satiro, eu achei lindíssimo uma comparação que você fez aí do sino. Eu estava aqui querendo falar muito mais por ilustrar, né? Me veio a lembrança, né, daquele livro maravilhoso, Por Quem os Sinos Dobram, né? Porque o dobrar dos sinos era a comunicação de que alguém havia morrido. Né? Por isso que a pergunta, por quem os sinos dobram? Né? Desde cedo. Aí, esse aqui é da Juliana, esse material. Aí, quando a Juliana botou, eu não sabia o que era, né? Aí ela falou, eu falei, já entendi. Já entendi a lógica. Falei, aí você faz a conexão, né? Quer dizer, tem que haver um princípio inteligente por trás da causa. Sim. Efeito, aliás, eu sempre confundo o efeito. A causa é um princípio inteligente. Exatamente. Deus. Eu não preciso ver o materialismo diz que a vontade está no sino, e o espiritualismo diz que a vontade está no sacristão. Justamente. Essa que é a grande diferença. É bem isso mesmo. É isso aí. Tá? Por isso que essa comparação é muito bonita. A gente está preparando um material sobre a teoria moral espírita bastante extenso, completo, para lá para o Mesmer. Você está no Mesmer? Está no mudo. Telepatia a gente não tem capacidade, Welton. Você está no mudo. Ou você abre... Welton, você está no mudo? Tô aqui, eu tinha me descido. Eu não estou no Mesmer exatamente por... Tem outras atividades, como eu falei, né? Eu moro sozinho e tal, então eu tenho que ter alguns momentos para resolver algumas coisas. Então, hoje eu encontrei um tempinho e falei, vou lá
conversar um pouquinho com o Satir. Muito bom ter você aqui. A gente vai vamos trazer esse debate sobre o espiritualismo racional e aprofundar esse contexto, e dar uma geral sobre a teoria, até antecipando alguma coisa do final da Gênesis, no começo de janeiro. A gente vai mostrar lá no mesmo. Eu vi lá a conversa com o Paulo, que eu não pude participar, mas assisti, mas na próxima já está marcado, inclusive, né, depois, na segunda parte de janeiro, parece que já tem mais uma marcada, não é? Sim. Essa eu pretendo. Sim, não é estudo, não. A gente vai fazer a apresentação lá no MESB, daí a gente está ampliando isso e vamos fazer uma mais completa para a gente, para o nosso grupo aqui, lá em janeiro. Legal. A gente deve ser uma segunda. Se possível, a gente está sempre aí, viu? Pois é, não, aí depois a gente passa material para vocês, entendeu? Se vocês quiserem usar material de todos nós. Claro, e precisando de alguma coisa nossa também, aquilo que você fez, peça que a gente providencia. O material seu já rendeu um estudo, né? A gente está estudando os desvios do espiritismo. Não, aquilo lá tem muito mais. Se a gente for olhando, a gente acha muito mais. Pois mas tem algumas coisas também que tem, como eu digo, tem algumas vacas sagradas aí que a gente tem que ir com calma também. Vamos lá. 2. O princípio espiritual. Agora é Kardec, né, que a gente está lendo aqui, tá? É o corolário da existência de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria razão de existir, porque não se poderia conceber a soberana inteligência reinando durante a eternidade somente sobre a matéria bruta. Isso a gente viu, eu esqueci o capítulo anterior, que fala da ciência, né? Dizendo por que Deus criou os espíritos, né? Quer dizer, por que ele não criou um mundo perfeito, né? Só com arvorezinhas, com coisas maravilhosas, porque não teria sentido nenhum, isso seria imutável, né? Isso seria praticamente imutável, as coisas continuariam sendo como são, não teriam propósito. Para que você quer rios, água, plantas? Não, se não existisse o ser humano, os seres vivos, né? Sem ser vivo não faz sentido nenhum. Você criar um mundo, né? E aqui ele corrobora essa mesma ideia, né? Quer dizer, que não teria sentido existir, né? Toda a matéria bruta que existe no mundo, né? Sem os seres vivos, todos os seres vivos. Como não se pode admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade, a justiça e a bondade, essas qualidades seriam inúteis se só devessem ser exercidas sobre a matéria. Imagina Deus sendo justo e bondoso com a pedrinha, e sempre com as mesmas pedras. Não tem, né? Não faz sentido nenhum. Tá? Então, esses atributos não seriam necessários em Deus, por exemplo. Não. Se não houvessem seres vivos aí. 3. Não se poderia conceber um Deus justo e bom, criando seres inteligentes para consagrá-los ao nada, após alguns dias de sofrimento. Apenas para conhecerem a dor, e se apagam para sempre após uma existência efêmera. Novamente, outro atributo de Deus que não dá para você admitir que ele agisse de maneira diferente que ele agiu, né? Ou seja, te dá uma vida, chegou no final da vida, ele tira a sua vida e acabou. E durante essa vida vai ter um que é melhor, o outro que é piorzinho, ou um que tem problema, o outro que não tem. Isso, obviamente, é temporário. Isso não é perpétuo, vida após vida. Isso é o momento daquela vida, né? Aí sim, aí você vai ver que Deus é justo e bom, né? Uma pessoa que nasce com uma deficiência, com um problema, ou até que seja na riqueza, na pobreza, bonita, feia, qualquer coisa, homem, mulher, ela nasce assim nessa vida. Na próxima, ela vai nascer diferente, no lugar onde ela precisa nascer, e não por escolhas assim, né? Ela vai vir no lugar que ela precisa, do jeito que ela precisa vir. Não. Sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam, da parte de Deus, uma crueldade sem motivos. Por este motivo, o materialismo e o ateísmo são consequências um do outro. Negando a causa, não se pode admitir o efeito, que a gente vinha conversando aqui. Negando o efeito, não se pode admitir a causa. O inverso também vale. Tá?
O materialismo é, pois, coerente consigo mesmo, ainda que não seja com a razão. Não. Ele não justifica, né? Porque as coisas acontecem do jeito que são. A ideia de perpetuidade do ser espiritual é inata no homem. Está nele no estado de intuição e de aspiração, pois ele compreende que somente aí está a compensação das misérias da vida. A ideia intuitiva é ao poder de raciocínio. O Espiritismo vem juntar a confirmação dos fatos, a prova material da existência do ser espiritual, de sua sobrevivência, de sua imortalidade e de sua individualidade. Ou seja, com o Espiritismo, a gente confirmou com fatos que existe um ser espiritual, que ele sobrevive após o corpo morrer, vários corpos, ou seja, a morte de todos os corpos que ele ocupa, ele continua vivendo sem nenhum efeito, inclusive, né? Não há efeito nenhum pelo tipo da morte, ele saiu prejudicado, ele saiu machucado. Não, isso não existe. Tá? Foi decapitado e o espírito e o corpo, o perispírito dele está decapitado. Não, ele não sofreu nada. O corpo dele foi decapitado. O espírito dele não sofreu absolutamente nada. E de sua imortalidade, ou seja, do momento que ele existe, ele nunca mais cessa de existir. E de sua individualidade, ele é único. Ele é um ser único e sempre será um ser único, não só nessa vida, mas perante todas as vidas e todas os desencarnes que ele passa, depois do desencarne. Especifica e define o que esta ideia tinha de vago e abstrato. Ou seja, perante o espiritualismo, que não percebia isso, ele trouxe toda essa vantagem ao espiritismo. Permitiu, usando o espiritualismo, Kardec evoluiu para isso daqui, né, junto com os espíritos. Mostra o ser inteligente agindo fora da matéria. Ou seja, não, aí sim, aquilo que você falou, Célia, é a mais absoluta verdade. Como é que você vai explicar um espírito, né? Como é que o materialista explica um espírito inteligente? Uma causa inteligente que é espiritual, que ele percebe de várias maneiras, né, que a gente já faz hoje. Não tem como. Ser materialista hoje é meio complicado, né? O cara não vai ter que não olhar para nenhuma prova científica, que existem várias. Paciência, né? O princípio espiritual e o princípio vital são um só e a mesma coisa? É uma pergunta, né? Vamos olhar pela nota 125. Uma nota, acho que, do editor. Desde o século XVIII, a ciência busca explicar o fenômeno da vida, a vitalidade da matéria orgânica. Aí você tem uma hipótese animista de Stahl. Segundo ele, a alma imaterial seria a responsável direta pelo movimento e pelas funções orgânicas do corpo físico. Ponto. Existe uma hipótese vitalista. O vitalismo vai separar a alma, possuidora das faculdades, razão, vontade e imaginação, do princípio vital, causa ainda desconhecida da vida orgânica. Né? Ou seja, o princípio vital, que a gente depois descobriu o que era, né? Mas ele era, na época, uma causa desconhecida da vida orgânica. Como é que uma célula se mantém viva? Eles não sabiam como isso era feito antes. Né? Eles não sabiam, na verdade, nem conheciam o conceito de célula, eles conheciam o conceito de molécula. Eles não sabiam que poderia haver um organismo vivo, minúsculo, como uma né? Que era formada por diferentes tipos de moléculas. Né? E é esse debate ao qual Kardec se refere nessa questão. Vamos lá. Sim, o princípio espiritual e o princípio vital são um só e a mesma coisa? A pergunta que Kardec fez no item 5. Partindo da observação dos fatos, diremos que, se o princípio vital fosse inseparável do princípio inteligente, haveria alguma razão de confundi-los.
Observa-se seres que vivem e que não pensam, como as plantas, os corpos humanos que continuam animados de vida orgânica, porém não existe mais nenhuma manifestação do pensamento. Que no ser vivo são produzidos movimentos vitais, independente de todo ato da vontade. Compreende? Ou seja, o princípio inteligente e a força vital, ele já separou naquela época Kardec. Por quê? Porque existem situações onde você não tem um princípio espiritual, mas o princípio vital se manifesta. Uma planta é um excelente exemplo. Até mesmo um ser humano, quando morria, muitas vezes ele vivia por algum tempo, mas ele não tinha resposta nenhuma. Então, eles não conseguiam explicar isso. E não tinha, né? Quer dizer, na verdade, ele usou isso como prova para separar as duas coisas. O Satiro, um exemplo bastante claro disso é a questão dos transplantes de órgãos de pessoas mortas. O órgão tem que estar vivo, mas o órgão por si ele não tem alma. Então, a distinção é claríssima aí, né? Isso. Bem isso mesmo. Né? Bem lembrado. Esse é um excelente exemplo a gente colocar aqui. Vamos estar... Meu Deus, eu não gravei a aula de hoje. Não, gravei sim. Que susto. Vamos lá. Durante o sono, a vida orgânica está em toda a sua atividade, ao passo que a vida intelectual não se manifesta por nenhum sinal exterior. É válido admitir que a vida orgânica reside no princípio inerente à matéria, independente da vida espiritual, que é inerente ao espírito. Ou seja, a vida espiritual não pertence à vida orgânica, ela pertence ao espírito. Desde que a matéria tenha uma vitalidade independente do espírito, e este uma vitalidade independente da matéria, fica evidente que essa dupla vitalidade repousa sobre dois princípios diferentes. Então, ele separou a vida espiritual da vida material. A vida material, ela é uma coisa, é orgânica, ela pode estar viva, pode existir vida ali, e sem que haja o princípio espiritual. O princípio espiritual, ele sobrevive à matéria, e a matéria, existe matéria sem princípio espiritual, nesse sentido de inteligência, né? Vamos dizer assim. Onde entra a questão da razão e da vontade, que os espiritualistas racionais falavam lá atrás. O princípio espiritual teria sua origem no elemento cósmico universal? Seria só uma transformação, um modo de existência. Se fosse, né, um modo de existência desse elemento, como a luz, o calor, etc. Aí tem uma nota aqui, 126. Kardec, no capítulo 10, que a gente viu, né, a Gênese Orgânica, define o princípio vital como uma transformação do fluido cósmico universal, ou seja, o movimento vibracional do agente, como luz, calor, etc. Né? O conceito da vibração, que a gente hoje sabe que é verdadeiro. Aqui questiona-se quanto à origem do princípio vital, ou espírito, afirmando-se sua imaterialidade. Se fosse assim, o princípio espiritual sofreria as vicissitudes da matéria. Ou seja, se o princípio espiritual tivesse ligado à matéria, ele sofreria ele sofreria o que acontece com a matéria. Ele, inclusive, se extinguiria pela desagregação, exatamente como o princípio vital acontece. O princípio vital que está vivo pode ser extinto, né? Eu posso matar uma planta. Né? Um órgão como o depois de um certo tempo, ele para de viver. E daí não adianta transplantar um coração, um pulmão, porque ele não tem mais vida nenhuma. As células pararam de funcionar. Né? E ali não há um espírito, ali só há força orgânica, vida orgânica. Não há vida espiritual ali. Né? E o princípio espiritual, na mesma lógica, acabaria, exatamente como acaba a matéria. Tá? E ele não acaba, ele prossegue, exatamente imutável. O ser inteligente só teria uma existência momentânea, como o corpo, e, ao morrer, retornaria ao nada, ou o que daria no mesmo.
sumiria no todo universal. Seria uma palavra, a confirmação das doutrinas materialistas. Então, se você provar isso, você estaria confirmando o materialismo, né? Então, seria uma outra forma filosófica de ver como isso não casa com a doutrina materialista, com essa visão materialista do mundo. Então, você teria que dizer que não existe o princípio espiritual. Você não consegue provar isso. A gente prova que existe, né? As propriedades sui generis que se reconhecem no princípio espiritual provam que ele tem existência própria, independente. Se tivesse sua origem na matéria, não teria essas propriedades. Desde que a inteligência e o pensamento não podem ser atribuídos à matéria chega-se à conclusão, remontando dos efeitos às causas, que o elemento material e o elemento espiritual são dois princípios constituintes do universo. O elemento espiritual individualizado são os espíritos. O elemento material individualizado, diferentes corpos da natureza orgânica e inorgânica. Todos os seres vivos, né? Inclusive o próprio corpo humano do homem, e seres, plantas, inclusive pedras, que são seres inorgânicos, né? São elementos materiais individualizados. Que, né, lembra de Deus, Espírito e a matéria, né? Deus é uma coisa, o Espírito é outra e a matéria é outra, né? 7. O ser espiritual, sendo admitido e como não pode matéria, qual é a sua origem? Seu ponto de partida. Vamos ver. Os meios de investigação não existem, como sucede com tudo que seja relativo ao princípio das coisas. Tudo que você quer saber lá como é que as coisas começaram, você não tem como investigar isso daí. Ponto final, né? O homem só pode comprovar o que existe, sobre tudo mais, só pode emitir hipóteses. Seja porque o conhecimento ultrapassa o limite da sua inteligência atual. Inutilidade para o homem, inútil para o homem. Deus não lhe daria nem mesmo por revelação. Ou seja, seria inútil para o homem conhecer essa origem, não serviria de nada, e Deus também não daria essa revelação para ele. Como é que fez tudo? Como é que ele conseguiu criar o mundo? Por que ele faria isso? Não teria utilidade nenhuma para a gente. Então, o que Deus transmite por seus mensageiros e que o homem pode deduzir por si próprio do princípio da soberana justiça, todos os seres espirituais têm o mesmo ponto de partida. Todos são criados, simples e ignorantes. Alguém mandou um chat aqui. Deixa eu ver o que é. O Anderson não está conseguindo escutar. O Anderson é alguma... É no computador, é aí, né? Deixa eu responder. Não é aqui. Ah, ótimo. Então, funcionou. É que tem algum ruído de fundo, viu, Satiro? Eu estou vendo que a Célia está em 2 equipamentos. Talvez seja isso, dando alguma microfonia, viu, Célia? Não, o Anderson falou que... Eu não consigo tirar. Gente, agora ele já arrumou, já falou que está escutando. Já está okay. Tá, então tá ótimo. Escutar e falar é lá, no microfone ou na caixa de som dele. Vamos lá. Ou seja, todos os seres espirituais têm o mesmo ponto de partida. Todos são criados simples e ignorantes. É aquilo que a gente já, ainda mais estudando a teoria moral espírita, cansa de ouvir, né? Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Com igual aptidão para progredir mediante sua atividade individual. Então, o progresso ele é sempre individual. Não há coletividade no progresso, ele é individual. Eu progrido porque eu quero progredir, não porque todo mundo progrediu. É aquela história do mundo em regeneração.
O mundo não vai regenerar e transformar o Elton. Eu e o Elton somos esses seres malignos que não evoluímos e não seremos transformados. Sairemos correndo desse mundo, né, Elton? Assim, de acordo com algumas pessoas, nós vamos ser expulsos, né? A teoria heterônoma fala de uma expulsão. não, eu estou falando da outra teoria, ué. Estou falando da teoria que o mundo vai se regenerar e todo mundo que está nele vai se regenerar junto, entendeu? Ah, sim, por osmose, né? Como se eu e você tivéssemos alguma solução para nós, não temos. Então, ou eu me melhore, você se melhora para a gente participar do mundo de regeneração, ou então a gente não vai gostar nada de ficar aqui nesse mundo, vai se mandar, entendeu? Então, não existe isso. Quer dizer, o progresso ele é individual, ele é uma atividade individual, sempre. Né? Depende de cada indivíduo. E a gente progride fazendo escolhas, dentro do bem e do mal, e aí diante você vai, né, progredir. Todos atingirão um grau de perfeição compatível com os esforços pessoais de cada criatura. Tá? Ou seja, pelo mérito, pelo meu mérito, meu esforço, eu evoluo. Eu vou ter aquilo que eu fiz esforço para ganhar. Ponto final. Não adianta ninguém fazer por mim. Que todos os filhos de um mesmo pai são objeto de sua igual solicitude. Nenhum será mais favorecido ou melhor dotado que os demais, nem dispensado do trabalho imposto aos demais para atingirem a meta. Todo mundo passa pelo mesmo caminho, só o desempenho que é diferente. De acordo com o desempenho, você vai mais rápido, mais devagar ou fica estagnado. A escolha é... Esse é o conceito mesmo da real meritocracia, que dá a todos igual oportunidade e dá a todos o mesmo ponto de partida. Justamente. Não essa meritocracia maluca que inventaram aí para manter os privilégios, né? Então é interessante a gente achar isso, né? Isso aqui é a verdadeira meritocracia, né? Bem lembrado. Deixa eu beber uma água aqui que... Deus criou os mundos materiais e os seres espirituais, sem o que os mundos materiais estariam sem finalidade. Nós já comentamos isso, né? Não só agora antes, mas no capítulo anterior a gente falou bastante disso. No capítulo anterior, não. No capítulo, ou foi no 8 ou foi no 9, eu nunca lembro. Os mundos materiais que devem fornecer aos seres espirituais os elementos de atividade para o desenvolvimento de sua inteligência. Então, todas as condições que se apresentam no mundo material têm meramente o intuito de ajudar no desenvolvimento da nossa inteligência. Ponto final. Acabou. Deus criou os mundos materiais e os seres espirituais sem o que os mundos materiais estariam sem finalidade. Seria mais fácil imaginarmos os seres espirituais sem os mundos materiais do que esses últimos sem os seres espirituais. São os mundos materiais que devem fornecer aos seres espirituais os elementos de atividade para o desenvolvimento da sua inteligência. O progresso é a condição normal dos seres espirituais. É a perfeição relativa, e a perfeição relativa é a meta que devem atingir. Então, estão sempre procurando ser mais perfeitos. De acordo, relativa porque de acordo com o estágio que você se encontra. Né? A perfeição é um conceito que evolui. Né? Ele vai evoluindo. Então, hoje eu vejo que ela está aqui, eu corro para ela. Provavelmente, quando eu chegar nela, ela andou para frente. Tem algo que é mais perfeito naquele sentido. Deus tendo... O Satir, e é relativo também, porque a única perfeição absoluta é de Deus. Por isso que Kardec também coloca essa coisa. Mesmo o espírito puro, aquele que já alcançou o grau máximo de evolução, a perfeição dele é absoluta em relação aos espíritos, mas é relativa em relação a Deus. Isso é um esquema muito, muito interessante. É bem lembrado. Deus é Deus, né? Deus tendo criado de toda a eternidade e criando sem cessar,
também por toda a eternidade, tem havido seres que alcançaram o ponto culminante da escala. Não é nós não, né? Nessa hora nós não está na fita. Nessa hora nós mal está começando. Eita! Antes que a Terra existisse, mundos sucederam mundos. E quando a Terra saiu do caos, dos elementos, o espaço já estava povoado por seres espirituais. Em todos os graus de adiantamento, desde os que nasciam para a vida até os que, por toda a eternidade, haviam tomado lugar entre os espíritos puros, vulgarmente chamados de anjos. União do princípio espiritual e da matéria. Como a matéria é objeto da atividade do espírito para o desenvolvimento de sua faculdade, nota 127, era necessário que ele pudesse agir, e é por isso que teve que habitá-la. Ou seja, o espírito só vai conseguir ter atividade sobre a matéria se ele ocupar alguma matéria. A matéria age sobre a matéria, o espírito não age sobre a matéria. O espiritualismo racional tinha por base a psicologia das faculdades da alma. Voltamos lá, né? Razão, vontade, imaginação, livre-arbítrio e senso moral. Essas são as 5 faculdades da alma, né? A doutrina espírita afirma que essas faculdades ainda não existem na alma, em sua primeira encarnação humana, sendo conquistadas progressivamente pelo espírito no decorrer de centenas ou milhares de vidas. Tá? Aí já é a doutrina espírita, né, falando. Porque não é o espiritualismo racional, né? Ou seja, após a gente nascer pela primeira vez, simples e ignorante, a gente foi adquirindo essas faculdades da alma segundo o nosso mérito, o nosso esforço. Tá? Estamos adquirindo, não adquirimos, nós estamos adquirindo ao longo das nossas encarnações. Isso é um mérito individual, novamente, é um mérito que o indivíduo alcança, não é o grupo, não é todo mundo, não é dado por ninguém, é o indivíduo que alcança isso. O corpo é um envoltório e o instrumento do espírito, e à medida que adquire novas aptidões, reveste-se de um corpo apropriado a um novo gênero de trabalho que deve realizar. Tá? Então, o envoltório pode evoluir. Vida após vida, eu posso estar evoluindo naquele envoltório de diversas maneiras que são mais adequadas a que ele seja o melhor instrumento, vamos dizer assim. Né? É o próprio espírito que elabora seu envoltório e o adapta às suas novas necessidades. Ou seja, é o que ele sabe, é o que ele aprendeu, é o que ele é como indivíduo que molda o envoltório dele. Ele aperfeiçoa, desenvolve e completa seu organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. O objetivo dele é evoluir as faculdades, né? Trabalhar essas faculdades. Por isso que ele mexe no envoltório. Desde que o espírito nasce para a vida espiritual, ele deve, para seu adiantamento, fazer uso de suas faculdades, a princípio rudimentares. Quer dizer, você tem muito pouca vontade, quase nenhuma no início. A razão também lá no início ela é muito pequena, ela está nascendo a razão, você tem o potencial da inteligência. A inteligência é uma possibilidade que não existia no animal, e que existe no homem, mas ele está começando. E cabe a ele observar o mundo, né? Foi ali no cantinho, passou a mão na cabeça do dente tipo de saia, comeu ele. Aí ele, talvez daqui umas 10 fitas, ele acabe aprendendo que não se passa a mão na cabeça do dente tigre. Com dente, né? Não se passa a mão nele, nunca. Porque você sempre acaba mal a história. Você nem lembra o que acontece depois. Então, aí você vai aprendendo, adquirindo conhecimento, inteligência, razão, e na medida que você tem... Eu gosto muito do exemplo que a Juliana dá, que nele eu identifiquei a história do Paulo usa também, aquela história de que como é que você mata um animal grande?
Provavelmente o cara foi lá, o Uga Buga foi lá e ficou olhando para um mamute, um monte de tigre de sabre em volta, não era um, eram vários cercando, muito menores, e eles acabaram matando o mamute. O que ele fez? Tentou exatamente a mesma coisa. Né? E daí, quando ele vai tentar, ele fala assim, mas eles têm um dente. Aí eles foram lá criar uma lança, né? Por exemplo. Isso é imaginação. Isso aí você já evoluiu da razão, você está indo para a imaginação, você está substituindo, fazendo a mesma coisa de uma maneira diferente. Aí, né? Então, aí você começou a desenvolver a imaginação, né? Com a razão, com a inteligência, com o conhecimento, e você tem a vontade, né? No sentido de, eu quero caçar um animal maior, eu preciso caçar um animal maior, eu quero caçar um animal maior. Então, ele começou a se desenvolver dessa maneira. Né? Por essa razão, ele se recobre de um envoltório corporal adequado ao seu estado de infância intelectual, o qual deixa para se revestir de outro, à medida que suas forças vão aumentando. Ora, como houve em todos os tempos mundos, e estes deram nascimento a corpos organizados, próprios a receber espíritos, em tempos estes encontraram, qualquer que fosse seu grau de andamento, os elementos necessários à sua vida carnal. Então, os elementos estão sempre presentes aqui, e a gente usa eles, o espírito usa eles para criar um envoltório e de acordo com a necessidade que ele tem aqui. Né? Já se disse que a gente perdeu todos os pelos, mas em compensação a gente já conseguia inventar roupa, né? Então tudo bem, né? Sem problema aí, você bota umas peninhas, umas palhinhas na frente, se cobre. Eu perdi os cabelos também, viu, Satiro? Mas você já sabe que existe o chapéu, então você já pode se adequar. Né? O que é legal nessa explicação aí é que ela traz a chave também para a evolução das espécies para a teoria da evolução das espécies, porque é colocado como obra do acaso, e aí a gente vê como obra do ser inteligente preparando e experimentando a coisa, sob as leis naturais, das alterações genéticas, mas não sob a lei do acaso. Eu vi um cara falando justamente isso, de que essa evolução humana ela era meio obra do acaso, foi descoberto, sabe? Aquela história o cara estava lá amuado, brincando com pedra, inventou a roda. Peraí, pelo amor de Deus, entendeu? Como se a origem da inteligência humana viesse da invenção depois que a roda existiu. O homem inventou a roda porque ele viu um propósito naquilo, ele viu na natureza alguma coisa redonda, entendeu? E assim, em cada lugar que nasce, o homem ele é diferente. Então, por exemplo, o indígena vai lá para o Minnesota, lá para Wisconsin, nos Estados Unidos, e vai ver o indígena que nasceu lá. Não é igual ao nosso pelado aqui. Lá ele é todo embrulhado num pelo de búfalo e aí dele se sair dali. Ele sai dali e acabou. Fala, eu sou livre, não vou usar pelo de búfalo. Daqui a 2 horas ele está congelado, está morto, entendeu? Quer dizer, ele sabe que não pode fazer isso. Então, a gente acha as ferramentas. Né? Então, você começa a perceber como é que a coisa se deu, como você falou bem, na própria evolução do nosso organismo. Né? Você vê, está diretamente ligado ao espírito. É o espírito que define essa evolução. Né? É porque você não precisa mais de cabelo para nada. Aí você já eliminou o peito da sua vida. Você está muito bem, mano. Então, 13. O corpo sendo exclusivamente material sofre as vicissitudes da matéria, desorganiza-se e compõe-se. O espírito, para quem o corpo sem vida é inútil, deixa-o. Porque tem muita gente que diz, não sei se você percebe isso, El, que o espírito, quando o espírito sai do corpo, como se o espírito tomasse a decisão de largar o corpo morre. Não, não é isso. O corpo morre e daí o espírito não pode fazer mais nada, vai embora. Acabou a vida orgânica. Daí o espírito vai embora. Não é o contrário. Não existe a hipótese contrária. O espírito não deixa o corpo. Ele fica, não há mais corpo, vida para ele aproveitar.
O corpo não é mais que um envoltório destinado a receber o espírito. Por isso, pouco lhe importa a sua origem e os materiais dos quais ele seja constituído. O corpo do homem e dos animais são formados pelos mesmos elementos e animados. Considerando apenas a matéria e fazendo abstração do espírito, o homem não tem nada que o distingua do animal. Muda quando se faz a distinção entre a habitação e o habitante. Um mamífero, o homem e um animal mamífero são exatamente a mesma coisa, têm os mesmos órgãos, organicamente agem da mesma maneira, exatamente igual. O que muda... Geneticamente, 98% igual, né? Mas o que muda é o habitante que está lá dentro, não a habitação. Entendeu? Aqui existe... Até mesmo órgãos de animais, por exemplo, órgãos do porco, tem servido, cérebro humano, lógico. Gente, nós nos alimentamos de leite de vaca, que é outra espécie. Nós nos alimentamos de leite de ovelha, que é outra espécie. Justamente. Quer dizer, não é tudo tão próximo, né? Justamente. A hipótese sobre a origem do corpo humano. Da semelhança de formas exteriores existente entre o corpo do homem e de um macaco, alguns lembra que na época era Darwin, né? Algumas ideias que a ciência era isso daí. Alguns fisiologistas concluíram que o primeiro é uma transformação do segundo. Está reconhecendo algum parente aí, Welton? Os corpos dos símios podem ter servido de vestimenta aos primitivos espíritos humanos. Pois eram as mais... E é nisso daí, viu, Satiro? É nessa afirmação errada, inclusive da interpretação da teoria de Darwin, porque Darwin não diz isso, que o homem descende do macaco, ainda é utilizada como fonte de preconceito hoje com relação às pessoas de etnia africana, não é? Então, tem umas coisas muito terríveis aí. A base é a mesma. A base é exatamente a mesma. Revestiu-se, então, com a pele do macaco, sem deixar de ser o espírito humano. Ele estava tentando usar o conhecimento da ciência da época com o conhecimento que ele tinha adquirido, né? Fica claro... Nossa, aqui não sai. Fica claro que... Não sei o que está escrito em cima. Que coisa horrorosa. Disable e hide names. Peraí. Pronto. Fique claro que se trata de uma hipótese para mostrar que a origem do corpo não prejudica o espírito. Tá? A semelhança física entre o corpo do homem e do macaco não implica na paridade entre seu espírito e o dele. Aquela argumentação. Admitindo essa hipótese, sob a influência e pelo efeito da atividade intelectual do seu novo habitante, o invólucro se modificou. Um habitante novo, ele muda a forma que ele toma, né? Os corpos melhorados, ao procriarem, reproduziram-se nas mesmas condições e deram nascimento a uma nova espécie que, aos poucos, se distanciou do tipo primitivo, à medida que o espírito progrediu. Como não existem transições bruscas na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram na Terra se diferenciavam um pouco do macaco, na forma exterior, e, sem dúvida, pouco também na inteligência. Mas aí houve uma diferença, né? Quer dizer, um tem um habitante, o outro tem outro tipo de habitante. Um tem a capacidade da inteligência, o outro não tem. É um animal com hábitos condicionados. O Espiritismo nos ensina a encarnação dos espíritos. O Espiritismo nos ensina como se realiza a união do espírito com o corpo na encarnação. Por sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter uma atuação direta sobre a matéria, sendo-lhe necessário um intermediário, que é o envoltório fluídico, o perispírito, né? Que faz, de certo modo, parte integrante do espírito.
revestimento semimaterial. Isso pertence à matéria por sua origem e à espiritualidade por sua natureza etérea. Tanto que o que se conecta ao nosso corpo, na verdade, é somente o nosso princípio, né, espiritual, né? E o nosso princípio espiritual é que se conecta com o princípio espiritual dos outros seres vivos, quando há conexão aí necessária. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal, que nessa circunstância sofre uma modificação especial. Esse envoltório, denominado perispírito, de um ser abstrato, faz do espírito um ser concreto, definido, perceptível pelo pensamento. Ele o torna apto a atuar sobre a matéria tangível. Essa parte daí é que eu quero entender melhor. Até uma boa pergunta para o Paulo. Apto a atuar sobre a matéria tangível. A gente tem desenvolvido um conceito mais ligado à ciência de que o perispírito, digamos assim, o nosso princípio espiritual se conecta com o princípio espiritual das nossas células vivas, né? E não a matéria nossa. Então, aí não há troca entre matérias. O meu perispírito se conecta com o perispírito, digamos assim, o perispírito, entre aspas, das células do meu corpo. Aí há uma conexão, então não é com a matéria. E é o perispírito da minha célula que conecta com os átomos dela, né? Como seria isso, né? Seria com o perispírito dos átomos dali, que são todos considerados vivos, né? Aí, mais, essa aqui eu esqueci de perguntar para o Paulo. Bem que atuar não é agir diretamente, né? Atuar pode ter vários significados. O que acontece, o Satiro, é que muitas vezes nós temos ainda essa ideia de que perispírito é alguma coisa que faça uma conexão material. Mas, na verdade, o perispírito, como nós sabemos, ele é campo. Se nós pudéssemos dar outro nome, seria o campo perispiritual. Isso. Então, nós estamos falando de vibrações coordenadas pela mente do espírito, vibrações no nosso corpo, no nosso campo perispiritual, que, por sua vez, é uma transformação, por assim dizer, do fluido universal, que é o campo que preenche o universo como um pleno, não é? E esta vibração, esse campo perispiritual que projeta a sua atuação sobre a matéria. Então, pensando dessa forma, a gente não precisa ficar tão preocupado com a questão de como ele se liga, porque ele se liga pelo efeito, vamos chamar assim, indutivo. Na verdade, é de campo para campo, né? É um efeito indutivo. O que eu quero dizer é que Kardec usou o termo apto a atuar, mas atuar não quer dizer se ligar diretamente, né? Atuar é... Exatamente. Pensa em indução mesmo, uma indução que... Tá certo. Sabe? Eu tinha notado isso, mas eu não tinha percebido, até para falar depois, mas está certo. Exatamente. Quando se resolve dessa maneira. Quando você faz uma comunicação telefônica, né, aquela comunicação fica estável, enquanto um dos lados não se desconecta. E é assim, mais ou menos, o nosso perispírito faz esse link com o corpo físico, e só quando o corpo físico desliga é que o link se desfaz, usando um termo mais modernístico. O fluido perispiritual é o traço de união entre o espírito e a matéria. Durante sua união com o corpo, é o veículo do pensamento do espírito para transmitir movimento às diferentes partes do organismo, as quais atuam sob o impulso da sua vontade, e para repercutir no espírito as sensações produzidas pelos agentes externos. Tem por fios condutores os nervos. Sistema nervoso nosso, né? Quando o espírito tem de encarnar em um corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico, que é apenas uma expansão de seu perispírito, liga-o ao embrião, para o qual ele se acha atraído por uma força desde o momento da concepção. Sob a influência do princípio vital material do embrião, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria,
se une molécula por molécula com o corpo que se forma. Tá? Quando o embrião está inteiramente desenvolvido, a união está completa e ele nasce para a vida exterior. Por efeito contrário, essa união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuará sob a influência do princípio vital do embrião, quando esse princípio deixa de agir em consequência da desorganização do corpo, seja qual for, né, que conduz à morte, essa união, que era mantida por uma força atuante, cessa quando essa força cessa de agir. Então, o perispírito se separa, molécula por molécula, e o espírito volta à liberdade. Nota 129. Não era ainda amplamente divulgada o fato de que o corpo físico se constitui de células como unidades fundamentais da vida pluricelular. Ou seja, uma célula, ela é uma vida por si só, né? Aquilo que a gente falou, os órgãos funcionarem, por exemplo, né? Por um tempo, é óbvio, né? Kardec desenvolve seu raciocínio quanto à ligação e separação entre perispírito e corpo, de acordo com o conhecimento da sua época. Tá? Então, uma célula é um ser vivo. Todas as nossas células, diferentes tipos de célula que nós temos, todas elas são seres vivos individuais, que têm um princípio espiritual nela, que obviamente é diferente do nosso, mas ela tem um princípio espiritual. Tá? É aí que se dá a conexão, uma hipótese é que é aí que se dá a conexão do nosso perispírito, do nosso corpo perispiritual, né, com a célula, através do princípio espiritual que a célula tem. Portanto, não é a partida do espírito a causa da morte, mas é a morte deste que causa a partida do espírito. Fenômenos que acompanham a separação. Algumas vezes ela é rápida, fácil, doce e imperceptível. Outras muito lentas, trabalhosas, penosas, conforme o estado moral do espírito. Mais ou menos assim, é o que eu imagino dessa parte daí, né? Se você é muito apegado às coisas materiais, imagina se tu vai largar a tua célulazinha ali. Não vai, né? Ah, mas ela já morreu. Peraí, ela só está dormindo, daqui a pouco ela acorda. Eu fico ali grudadinho nela, entendeu? Quer dizer, vou começar pelas minhas próprias células, são minhas, ninguém tira de mim, ninguém tasca. E elas já morreram, elas já não vivem mais, não são mais seres vivos, e você está se apegando ali. Então, é muito mais trabalhoso, demorado, se você tem esse tipo de apego à matéria. Né? Você não quer deixar ir, dizer assim. Fenômenos que acompanham a união, preso ao laço fluídico que o une ao embrião. Então, existe no embrião, na primeira célula que nasce, já existe um laço fluídico ali. A perturbação aumenta à medida que o laço se estreita, ou seja, na medida que você vai se transferindo e se conectando mais com o corpo material vai gerando uma perturbação, então vai aumentando. Perde a consciência nos últimos momentos, isso é bem interessante, ou seja, quando chega nos últimos momentos, aí são relatos que os espíritos nos trouxeram, é claro, não é da ciência. Quando chega no último momento, o espírito perde a consciência, né? E ele não consegue testemunhar de forma consciente seu nascimento. Então, ele não está consciente quando ele nasce para o mundo, né? O vovô Altivo tinha chave. No momento que respira, o espírito começa a recobrar suas faculdades. Ele começa a acordar. Um bom tapa na bunda sempre ajuda, né? As faculdades demasiadamente ativas usariam e destruiriam órgãos delicados. É por isso que a energia é proporcional à força de resistência dos órgãos. Então, a energia que ele tem é de acordo com o órgão que ele tem, né? De acordo com o desenvolvimento material, do corpo material que ele fez. Isso até hoje é assim, né? Dá para fazer uma analogia fácil disso.
Ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança de seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões adquiridas anteriormente. Lembra apenas do que aprendeu, porque lhe será útil. Ao retornar à vida espiritual, seu passado se desenrola a seus olhos e avalia se empregou bem ou mal o seu tempo. Não. O espírito é sempre ele, antes, durante e depois da encarnação. Pois ela só é uma fase especial de sua existência. Esse esquecimento ocorre apenas durante a vida exterior de relação. Ou seja, esquecer quem o espírito só esquece disso quando está encarnado na vida. No mundo espiritual, ele não se esquece. Ele sabe quem ele é. Ele pode demorar um pouco para recordar, e depois, quando ele volta, ele esquece. Né? Esquece uma parte quando ele está na carne, né? Porque quando a gente dorme, se desprende, a gente lembra muita coisa, a gente passa a saber de muita coisa que a nossa personalidade não sabe, né? Tanto que as experiências de Mesmer mostram isso, né? Que você podia acessar o espírito, você podia ir além da hipnose, uma hipnose diferenciada, um sonambulismo, na verdade, induzido, que levava horas, e ele poderia acessar o espírito da pessoa e não a personalidade dela. Ou seja, o conhecimento e o que ele sabia no espírito. Né? Até o Paulo comentou, eu não cheguei nessa parte do livro ainda, não li todo o Mesmer ainda, deve estar lá, de que tem alguns sonâmbulos que diziam assim, eu já cansei de falar para ele era o corpo que estava ali, né? Que é para ele deixar de fazer tal coisa. Isso não é certo. Assim, existe isso. Mesmer vivenciou isso. Ou seja, o espírito falando de que aquela personalidade que estava ali estava agindo contra o próprio espírito. Ou seja, eu agindo contra mim mesmo, entendeu? Tipo assim, tomando atitudes que não eram o que o espírito queria. Ou seja, porque ali é uma personalidade, só é um momento limitado do espírito. E ele não tem como agir ali, né? Naquela maneira ali. Ele não tem como agir. Então, o espírito é parcial na nossa personalidade aqui. Né? Mesmer conseguia chegar nesse nível de sonambulismo. É impressionante isso. Por isso que ele curava, né? Porque ele acessava o espírito da pessoa. O espírito da pessoa é a pessoa. Não. O ser é o espírito. Não. A pessoa é só um corpo. O satiro nasce e morre. O satiro é um pedaço do espírito. É uma parte da experiência da vivência. O ser é o espírito, né? O ser é o espírito. O satiro é uma personalidade. Isso fica mais fácil. Eu sou uma maneira do espírito se manifestar limitada. Eu posso vir na outra vida como uma mulher de outro mundo, de outra maneira. Eu sou, em todas essas reencarnações, personalidades. A soma de tudo isso, e talvez algo mais, é o que é o meu espírito. É a evolução do meu espírito. Né? Quer dizer... É o seu espírito, é você. Sou eu, isso que você está falando. Sim, é o meu ser espiritual, vamos dizer assim. Seu ser, isso. É o meu espírito como o meu ser espiritual. Sou eu espiritualmente. Aqui não sou eu completo, sou eu incompleto. Uma partezinha pequena minha do meu ser espiritual. Então, ou seja, o que ele diz aqui, isso é somente uma fase. Eu gosto muito daquela apropriação poética, né? Isso é uma vestimenta, né? E a gente trocou de vestimenta milhões de vezes, ainda vai trocar outros milhões de vezes. Esse esquecimento ocorre apenas durante a vida exterior de relação. Durante o sono, o espírito, parcialmente desligado dos laços carnais, restitui a liberdade à vida espiritual. Se lembra, sua visão espiritual não está mais tão obscurecida pela matéria. Ele está mais desapegado da matéria enquanto o corpo dorme, né? Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui o negócio. É isso aí. Vou parar aqui no 22.
Deixa eu anotar aqui, senão me perco. E hoje? 10. Hoje é dia 10. Então é isso, pessoal. Percebe como a gente vai começar cada vez mais a mexer com esses conceitos? Porque esses conceitos definem a principal parte da nossa doutrina, entendeu? E na verdade, a vida espiritual, a parte mais importante é essa. Né? Que agora o Elton está começando a estudar lá na autonomia, né? O restabelecimento. Agora é que a coisa fica divertida. Agora fica divertido, né? Depois dá um pouco de tristeza quando a gente está no desvio, mas depois a gente... Não, mas aí você... o desvio faz parte, mas a gente está recuperando, né? Não estou mais tão chateado, não, sabia? Deixei para... Eu acho que o importante é a gente saber... Passou a hora da indignação, também para mim, viu? Agora é a hora de... Vamos aproveitar o tempo perdido aí e vamos evoluir, né? Isso mesmo. Bem melhor. É isso mesmo. Né? Bem melhor dessa maneira. Aí. Não. Então, parabéns, viu, Satiro? Eu vou desconectar agora. Fiquem com Deus, vocês todos. Forte abraço e até tarde. Tá bom. Faz uma prece antes, Elton. A prece só de encerramento. Faz uma prece pra gente de encerramento. Você. Claro, E aí, claro, sem dúvida. E prece sempre é um momento alegre, não é? Eu vejo prece sempre com alegria. E é essa alegria que, sobretudo, nós encontramos nisso que estamos fazendo, esse trabalho único na história do Espiritismo no Brasil. Um trabalho de vontade de recuperar aquilo que nos foi legado pelos espíritos superiores. E é nesse princípio de união que nós pedimos a Deus que nos inspire por meio dos benfeitores espirituais e nos dê forças para que nós vençamos as nossas próprias dificuldades e consigamos fazer a nossa parte nesse momento tão maravilhoso que nós estamos tendo a rara oportunidade de presenciar, de compartilhar e de participar. Que Jesus nos abençoe e a todos nós e a todos de boa vontade. Graças a Deus. Sim. Obrigado. Boa noite a todos. Então, acho que nós vamos... Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Um abraço a todos.